Nabil, passamos às pautas seguintes. Nós havíamos, essa é uma discussão, por favor, prestem atenção. Essa é uma solicitação de pauta que foi feita de apresentação do projeto do túnel Sena Madureira. Nós temos aqui agora, a doutora Ana Paula está aqui, que é a nossa tarde, nós recebemos uma liminar hoje pela manhã da Justiça, determinando, o Tiago também, nosso chefe de gabinete da SEAB está aí, determinando a toda a prefeitura que o debate sobre a Sena Madureira seja aberto, seja convocado na mídia, em todos os canais de tele, e que seja convocada toda a população envolvida na questão lá dos bairros que, porventura, serão afetados. E seria uma reunião específica para essa liminar, chegou hoje de meia para toda a prefeitura. Então, eu queria considerar com vocês que nós vamos ter que marcar essa reunião no espaço como um céu ou algo ali próximo, convocar amplamente. O juiz deu um prazo de 5 dias para que isso aconteça, e aí convocar principalmente as famílias envolvidas. Então, essa é a questão que nós estamos enfrentando aqui. E a pergunta é: a gente apresenta aqui ou a gente faz essa apresentação nessa plenária que vai envolver todos os indicados ali pela liminar? A doutora... Sim. Aqui, doutora Ana Paula esclarece que não é impeditivo de apresentar aqui, mas teremos que fazer uma reunião que deverá ser convocada em 5 dias, com o mesmo teor da temática Túnel Sena Madureira. Eu gostaria, se alguém tiver alguma contribuição, Renato, Duval, Dito. Senhora presidente, Thalita, colegas, eu queria só chamar a atenção para o seguinte: eu fiquei um pouco surpresa quando eu vi esses 2 itens da pauta, que são a apresentação sobre o projeto do túnel Sena Madureira, e o outro que é com relação ao aterro sanitário da Zona Leste. Porque a solicitação que foi feita pelos conselheiros para a inclusão desse item da pauta não era, senhora secretária, exatamente para a apresentação. Agora a coisa muda um pouco de figura, me parece que sim, com essa liminar que a senhora se referiu, pelo seguinte: nós pedimos para discutir aqui as implicações, e isso é que está no nosso pedido, desse projeto do túnel da Sena Madureira. Porque a sociedade civil que faz parte desse conselho conhece bem esse projeto, tanto que muitos de nós aqui que participaram não só de representações, como de discussões com o Ministério Público, que levaram exatamente às ações propostas e as liminares alcançadas, que agora já são em número de 3, não é? São uma numa ação popular, uma na uma ação civil pública da Promotoria do Meio Ambiente e a outra na ação civil pública, que é a de hoje, da Promotoria de Habitação e Urbanismo. Então, fazer só essa ressalva que o pedido não era de apresentação, mas dizer que, em decorrência da liminar de hoje, realmente cabe à Prefeitura, no prazo assinalado pelo juiz, tomar as providências que foram determinadas por ele. Obrigada. Então, essa questão do túnel Sena Madureira... Desculpa, Durval... Durval Tabachi, representante do CPM Macro-Região Sul 1, que envolve a subprefeitura da Vila Mariana, onde é o túnel Sena Madureira. Então, a gente está acompanhando muito de perto essa questão, e existe uma ansiedade
dos moradores, da população local, sobre informações desta obra, né? A gente já tem tentado marcar reuniões com a secretaria, com a SMT, com a concessionária construtora, e elas foram algumas vezes desmarcadas. A gente teve reuniões na Câmara, na Alesp, chamamos essas pessoas e nunca tivemos retorno. Então, existe muita necessidade de informação sobre essa obra, não só sobre a obra em si, mas a justificativa dela ter sido trazida depois de 13 anos que a licitação foi feita, né? Então, eu gostaria de sugerir que a apresentação, sim, fosse feita aqui, porque existem pessoas online assistindo, e a gravação vai ser muito importante, inclusive como subsídio para as próximas reuniões que seriam programadas em função dessas liminares. É isso, obrigado. Inscrito. Odito. Então, em primeiro lugar, né, queria dizer, né, que essa discussão, né, ela deveria ter sido há bastante tempo já, né, no âmbito do Conselho Municipal, né, de Política Urbana, né? A proposta de intervenção nesse túnel, né, pegou todo mundo de surpresa da região, né? Eu sou da região Sudeste e acompanho, né, a comunidade Souza Ramos, a favela Souza Ramos, inclusive tem uma atuação também do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, né? E tem uma decisão, aliás, né, soma-se às decisões judiciais que existem, uma decisão mais antiga, Renata, em relação à própria comunidade, que é uma concessão especial de fins de moradia, com decisão já, com trânsito de julgado para cumprimento de concessão e garantia de concessão especial para fim de moradia para as famílias da comunidade Souza Ramos, não da Luiz Alves, né, que são duas comunidades, duas favelas, uma de um lado e outra do outro lado da rua, né? E na comunidade Souza Ramos tem uma decisão judicial já nesse sentido, né? E a gente também solicitou, né, junto à Secretaria Municipal de Habitação, através, em função da nova legislação, né, fizemos um requerimento com a assinatura da maioria, né, de 90% da comunidade, quase 100% da comunidade, solicitando a constituição do Conselho Gestor das EIs, e que não foi constituído também o Conselho Gestor das EIs, né? E padre, Elizabeth, né? E eu tenho certeza, porque eu nunca entendi, né? Porque a prefeitura, historicamente, nesses casos que envolvem grandes intervenções, ela faz um pré-cadastro, uma visita anterior à comunidade, né? Nada disso foi feito em relação à comunidade de Souza Ramos e nem a Luiz Alves. Tudo está sendo feito depois das ações judiciais, né? A gente solicitou uma audiência com a Secretaria Municipal de Habitação, né? A gente, inclusive, buscou o contato com o secretário de Habitação e com a senhora Kátia, que é assessora do gabinete do secretário, e ela cancelou a reunião e nunca mais nenhuma reunião foi marcada com a Secretaria Municipal de Habitação. Então, essa discussão, né, com o Conselho Municipal de Política Urbana e com aqui nesse espaço, talvez tivesse que ser feito conjuntamente com o Conselho Municipal de Habitação. Acho que tem que ampliar, de fato, essa discussão, trazer a Secretaria Municipal de Habitação também para esse debate, para discutir, né, como é que vai ser feito, porque as famílias não têm uma concessão especial para fim de moradia. Caso tivesse que haver algum tipo de remoção, o exercício desse direito teria que ser feito na região. E até agora não foi feito nenhum encaminhamento nesse sentido em relação às famílias, né? Aliás, o que foi feito lá foi o seguinte: a construtora removeu as árvores e criou na região, inclusive, uma área de risco. A decisão do pedido do Ministério Público agora e a decisão judicial, inclusive, é que o governo, a construtora, recomponha, né, a área de modo que não ofereça mais risco, mitigando o risco em relação à situação das famílias que estão na comunidade Souza Ramos. Então, a situação é extremamente grave, e tudo que a prefeitura fez nessa questão, junto com a construtora, né,
foi uma enorme lambança nesse processo, né? E acho que agora precisa, de fato, né, reabrir, de fato, essa discussão e para ver como é que vai ser encaminhado toda essa solução. Aí toda a comunidade da Vila Mariana, né, e os movimentos que estão em torno dessa questão são contra, inclusive, a implantação desse túnel. Esse túnel é absurdo, né? Porque ele vai só furar, né, vamos dizer assim, um farol, né, na esquina ali da Domingos de Moraes, né, com a Sena Madureira. Fora disso, né, não tem mais nada, né, só para resolver o problema de trânsito, acabando com a ciclovia, destruindo as árvores na região e tirando duas favelas que têm mais de 60 anos na região. É um absurdo tudo que está sendo feito em relação a esse caso. Como a gente viu anteriormente, a liminar que recebemos hoje, ela já implica nisso que você acabou de dizer. É uma reunião ampla, onde a comunidade será convocada e certamente o Conselho Municipal de Habitação e representantes da Secretaria de Habitação obrigatoriamente estarão lá presentes, inclusive porque é uma decisão judicial e a SEAB também recebeu. O que a gente trata aqui apresentamos o projeto, não há nenhum problema em apresentar, mas lembrando que terá daqui a pouco uma reunião para essa mesma discussão, ok? Então, se vocês considerarem que a gente vai apresentar, nós temos aqui um representante com a apresentação preparada para tal. É isso. Beatriz. Eu só fico falando no microfone o nome para transcrever certo. Desculpa. Obrigada, Beatriz, da Associação Comercial de São Paulo. Olha, eu acho o seguinte, como constava em pauta esse tema, eu concordo com as colocações do Durval, e tem gente online, etc., eu acho que vale a pena apresentar aqui, até porque, devido à proximidade final do ano, não sei quando vai ser feita essa outra convocação e se todos terão oportunidade de estar presente. Então, nós vamos fazer a apresentação. Por favor. Então, nós temos aqui o colega Ricardo, da Secretaria de Transportes, que fará a apresentação. Obrigada, Ricardo, pela presença. Obrigado, boa tarde. Eu sou da assessoria técnica, na verdade, a assessoria técnica de SMT acabou ficando com a gestão do contrato que foi repassado de CIURB para a SMT. As considerações que a gente vai apresentar são muito ligadas à mobilidade e de caráter técnico em relação ao tipo de implantação, ao que conseguimos e como a coisa vem se desenvolvendo. Lógico que a gente sabe que não há consenso nenhum em relação a esse túnel entre as duas partes, as que querem fazer e as que não querem que ele seja executado, seja no atendimento habitacional, seja na quantidade de árvores que foi determinada na licença ambiental, seja no termo de compensação ambiental que foi emitido. E tudo isso eu não gostaria de entrar no assunto, porque ele acaba sendo algo que já está sendo discutido nos processos que estão ocorrendo. Então, não vem ao caso a gente discutir o que vai ser determinado, inclusive que já teve até vistoria determinada pelo Tribunal de Justiça, em 29/11, foi feita essa vistoria, com presença da Secretaria do Verde, da SMT, dos técnicos do Ministério Público, de representantes da sociedade civil e da construtora, obviamente, que fez todo o acompanhamento e garantiu a segurança dentro do espaço de obra, que é um espaço inseguro per se, fornecendo EPI, etc. Então, é muito relativo a isso, de onde vem, para onde vai, com a intervenção. Os relatórios que a gente fez e que estão disponíveis para acesso via os processos, eles são extensos no sentido de falar qual é o ganho de mobilidade, qual a redução de tempo de congestionamento na Sena Madureira, quais as implicações, o porquê da escolha da Sena Madureira e não outro viário próximo na região para fazer essa obra de arte de engenharia. E não é o caso também daqui, mas depois a gente esclarece se houver interesse. Próximo.
completamente diferente do que eu tenho. Bom, o complexo é composto de 2 túneis, túnel norte na Luiz Alves desemboca na Sena Madureira, próximo ao Botucatu, esse é mais longo, tem 977 metros, túnel sul da Sena Madureira, próximo a Mairink, desemboca na Luiz Alves 674. A intenção desse túnel sul é que os veículos que hoje se acumulam na conversão junto ao Pastorinho para descer em direção à região da Klabin e Ricardo Jafé, não fiquem mais nessa retenção, não acumulem mais o trânsito, não piorem o trânsito da Domingos de Moraes, façam o retorno pela Rua Cunha, Rua Mairink, chegando no emboque do túnel, né, e indo diretamente lá para baixo, sem passar no meio do bairro. O túnel norte, a mesma coisa, via Rua Vergueiro para chegar no acesso da Luiz Alves e desembocar na Sena Madureira. Ele integra todos os outros túneis, tem uma confluência muito grande entre o eixo norte-sul, 23 de maio, Rubem Berta, tem acesso para a Sena Madureira, e o túnel Ayrton Senna, idem, o que gera um acúmulo de veículos, uma caixa muito menor, com espaço muito menor de acúmulo de veículos. Na Sena Madureira, já visto as diversas intercorrências de trânsito no pico da tarde, principalmente, né? O que vai fazer essa interligação acontecer entre a zona sudoeste e zona sudeste, vamos dizer assim, sul, próximo, com direção tanto ao Ipiranga quanto a Imigrantes, né? Esses são os benefícios que foram indicados no estudo de impacto. Fluxo do cruzamento Sena Madureira com Domingos Moraes, acessibilidade do corredor sul-sudeste, desde o Morumbi até Vila Prudente, maior facilidade de acesso aos hospitais da Vila Mariana, fluidez de tráfego, menor impacto na região durante as realizações estruturais de grande porte promovidas no Parque de Ibirapuera, rota alternativa de acesso à rodovia dos imigrantes, tirando um pouco dos veículos que hoje se utilizam da Bandeirantes, e o volume médio de motoristas beneficiados que vão deixar de cruzar no cruzamento citado lá em cima e na Sena Madureira como um todo, chega na base de 40 mil motoristas, 17 mil no sentido de Ibirapuera, 22.690 no sentido de Rádio Jafé. Isso ganha o dia de veículos a menos chegando da Mairink para cima, principalmente da Botucatu para cima. 53.943 pessoas, tudo isso foi rodado em simulador, está no processo do estudo de impacto ambiental, né? Essa era a programação que nós tínhamos até então, antes da suspensão das obras. Tinha todo um preparatório desde a primeira ordem de início parcial para a revisão dos projetos, precisaria da adequação dos projetos para a legislação nova, notadamente para bombeiros, e realização do EVA e também das licenças ambientais não renovadas dentro do que tinha sido programado, e revisão do projeto que foi entregue também. A partir de setembro de 24, foi a data do início do canteiro, houve uma série de condições que terminou na suspensão preliminar e a situação do estado da arte que nós encontramos hoje. Aqui todo mundo já conhece, já foi passado, existem os termos, ordem de serviço inicial, parcial, licença ambiental, autorização de supressão vegetal, todas elas foram permitidas e é isso que está sendo questionado em juízo, nem vou me ater nessas quantidades por enquanto. Até o termo de ocupação de vias pela CT também foi conseguido, né? No final, o trajeto é esse, né? O complexo viário Sena Madureira, ele vem desde do complexo viário João Saad, Ayrton Senna, Tribunal de Justiça, é uma sequência de túneis que corta o mini anel no sentido que vai da zona sudoeste para a zona sudeste e sul. Os dois sentidos do túnel, o menor vocês veem na parte mais baixa, que é o de 600 metros, e o outro de quase 1 quilômetro na parte superior, emboques desconectados, o emboque do lado do Cablin
é mais próximo. E embaixo as situações que a construtora demonstrou do final da obra em maquete eletrônica, né? Que pontua onde vai ficar o emboque sul, que é o da Mairinque, o emboque norte, que é o próximo ao Botucatu. Obviamente, hoje está tapumado, tem uma série de intercorrências de cruzamento. Em terminando a obra, se terminar a obra, se o processo for em frente, será todo recomposto, os cruzamentos todos serão mantidos. O que o EARIMA vislumbrou nos testes é uma redução da circulação interna dos bairros de veículos fugindo de congestionamento, como segunda consequência da implantação do túnel, não só na parte da Domingos Moraes, os veículos lá do eixo, mas também dentro dos bairros da Vila Mariana, junto à Cinemateca e também do outro lado, junto aos hospitais. Acabaria sendo a circulação para as zonas de interesse dos serviços médicos, serviços hospitalares, serviços de comércio que tem na região, moradores, e não de tráfego de passagem que tenta fugir de congestionamento. Esse é o desemboque do lado sul, a estrutura que eles imaginam que seria com a obra terminada. E os acessos, principalmente saindo na Emboaçu, deve ter uma medida de engenharia de tráfego deixando ela mão única sentido Ricardo Jafé, e o acesso pela Vergueiro para a entrada do túnel junto a Luiz Dias. Foi a readequação dos projetos conforme as normas atuais, vistorias cautelares, 368 unidades vistoriadas entre casas, comércio, apartamento, isolamento da Sena Madureira da ciclofaixa foi uma necessidade para garantir a segurança de obra, e a limpeza da camada vegetal de obras de contenção. O que a liminar que foi reformada, a segunda liminar, ela liberou foi a execução do muro de contenção, que era uma necessidade, era uma intervenção que ficou pela metade quando foi concedida a liminar, e nós instruímos, a pedido depois de vistoria, algumas outras ações para que o judiciário nos deixe garantir segurança de obra. Há valas abertas dentro do canteiro de obra na Sena Madureira, que causam risco. Há sinalização de obra que foi impedida de ser mexida pela liminar. Nós precisamos que a equipe mobilizada faça essa manutenção para garantir segurança veicular, segurança de pedestre, segurança de travessia, e qualquer outra medida que seja a execução per se do túnel e da obra de arte, dos emboques e de toda a estruturação, ela está suspensa e em atendimento à justiça, e é o que vai ser feito até determinação de suspensão ou não total ou continuação da execução, sanadas todas as diferenças, que seja da parte de atendimento habitacional, que seja na recomposição de meio ambiente, compensação ambiental, que seja de comum acordo e já está judicializado. O que for determinado judicialmente é o que vai acabar sendo atendido pelo poder público. Sucintamente é isso, era só uma Obrigada, Ricardo. da obra. Ah, não, acabou, Né? desculpa. Essa aqui é o desvio, que foi até um pedido, que sempre a gente fala, a ciclovia que saiu de lá para onde vocês estão fazendo a alteração, tem um sentido da França Pinto que era muito utilizado, está recém-reformada pelo poder público até por conta disso, já tem uma série de sinalizações PDDT já está implantado para a obra, que restringe uma série de estacionamentos também. É isso. Obrigada, Ricardo. Então, eu acredito que, como o Ricardo comunicou aqui Ah, Sem entrar aqui nos comentários, é só perguntar, o semáforo que existe hoje no desemboque da Sena Madureira, com o Domingos de Moraes,
E o outro semáforo que existe para entrar ali no Pastorinho vai ser eliminado? A questão nem é só esse semáforo, tem um acesso para dentro do bairro de moradores que ele é necessário. O que hoje ocorre, e qualquer um pode verificar, é que a fila de conversão, ela ultrapassa as 2 faixas de conversão, os veículos se acumulam em 3, 4 faixas, seguram todo o trânsito da Domingos Moraes e interrompem a fluidez que poderia ser conseguida no semáforo da saída da Sena Madureira. Esses veículos que fariam a conversão, que não têm interesse no Klabin, sem ter interesse em chegar na Ricardo Jafé, entram na Rua Cunha, Rua Mairink e acessam o Emboque. Essa fila passa a render melhor, o semáforo atende a Sena Madureira, no sentido de quem quer entrar para a região, vai ser melhorado. Então, os reflexos não são só na redução de congestionamento e consequente emissão de monóxido de carbono na Sena Madureira, mas na Domingos de Moraes também, por todo esse acúmulo de veículos que tem. Notadamente, continua vestindo semáforo, a não ser que, demandando menos veículos do que hoje existe, tendo essa condição, pode se rever para fazer alça de quadra, como é a maioria dos casos na cidade, e deixar de ter a conversão. Essa é uma possibilidade que pode ser vista depois, se a alteração de fluxo chegar nesse nível que não necessite mais da conversão. Aí ele faria uma alça de quadra e voltaria pela Domingos, pela Borges Lagoa, aí eu não vou lembrar qual é a rua aqui da mão, para chegar na Afonso Celso e acessar o Klabin por lá sem mais a necessidade da conversão. Durval, esclarecimento, por favor, Lucila. Dito e Cazu. Então, a gente teria uma série de questionamentos, de perguntas, né, sobre, por exemplo, as questões viárias, né, que é o que o projeto pretende resolver, né? A gente vai perder um corredor de ônibus que estava projetado para ser entregue esse ano na Sena Madureira, ele será inviabilizado por causa do túnel. O túnel não passa ônibus, não passa caminhão, só passa automóvel. A gente vai criar obstáculos à fruição de pedestres, nós vamos eliminar uma ciclovia que foi razoavelmente nova, ali faz 2 anos mais ou menos que foi implantado. Nós temos uma série de questões ambientais ali envolvidas, né? As árvores foram removidas de um corredor verde, mapeado pela Secretaria do Verde, as árvores foram removidas numa ZEPAM, foram removidas numa área de proteção permanente, né? Nós temos a perspectiva de remover uma comunidade numa ZEIS, que é uma área que é justamente para criação de moradia digna para pessoas de baixa renda, isso será eliminado. Enfim, é uma lista grande de problemas, né, de obstáculos, de problemas que são criados e não resolvidos com esse túnel, né? Fora as questões de licitação que a gente tem ouvido falar e tudo mais. Mas a questão que ninguém ainda abordou, e eu tenho muita curiosidade de entender, é qual é a justificativa de, depois de 11 anos da licitação feita, uma licitação, inclusive, tem suspeitas, né? Tá sendo investigado e tudo mais, depois de 11 anos que a cidade passou por muitas modificações demográficas, viárias, né? Inclusive tem uma linha de metrô que não existia quando o projeto foi proposto lá atrás, porque depois desse tempo todo, depois de 4 prefeitos, né, de partidos diferentes, não terem dado sequência a essa obra, porque em 2024 decidiu-se, de repente, que esse túnel seria implantado. Essa é a minha pergunta para hoje. As outras a gente faz nas próximas possibilidades. Dito. Então, eu queria, em primeiro lugar, né, falar, né, a Beth França, né, a nossa secretária, Oi, tá me ouvindo? Ela é urbanista, né? Certamente, se tivesse sido consultada antes, ela já estaria se manifestando contra esse túnel, porque conheço
né? E tenho certeza que se posicionaria contra, dado o impacto social, né? O impacto ambiental, que é absurdo, né? Que tem tudo, o impacto socioeconômico, o impacto político também, né? Porque há uma movimentação, né, enorme, né? O túnel, né, conseguiu juntar, né, todo mundo contra, né? Os moradores da Vila Mariana, né, que são moradores, pessoas, inclusive, né, de classe média alta, né, e os moradores da comunidade Souza Ramos, né, que da favela Souza Ramos, né, e mais um conjunto enorme de pessoas na cidade inteira, né, falando contra essa intervenção, porque no momento que a cidade passa, né, com impactos sobre as mudanças climáticas, né, com a Enel, por exemplo, né, a gente está vendo aí toda a necessidade, inclusive, de intervenção nessa companhia privatizada, né, que deixou a cidade no que deixou nas últimas enchentes, né? Você propor, né, cortar mais de 240 árvores, né, na região, tampar, né, uma nascente, né, numa área de APP, e derrubar, né, uma comunidade com mais de 60 anos, então é uma coisa assim inaceitável, né, para a cidade de São Paulo. E como a gente pode pensar a partir do plano diretor, como nós temos discutido a cidade aqui hoje, né? Então, é completamente absurdo, né? Acho que o prefeito, né, precisava fazer um meia-culpa nessa questão e recuar em relação a esse túnel, dizer que, olha, igual o Tarcísio fez essa semana em relação aí às câmeras, né, dos policiais, ele também vinha a público e dizer para a sociedade de São Paulo que ele recua, né, desse túnel, porque ele é completamente absurdo, ele não serve de nada para a cidade de São Paulo. Nós temos outras prioridades na cidade, né, porque o túnel vai custar, segundo os dados, né, 600 milhões de reais, quase mais de 500 milhões de reais, e 500 milhões de reais dá para fazer muita coisa na cidade de São Paulo na área de habitação, atender a população em situação de rua que está aumentando na cidade de São Paulo, atender as famílias que estão em área de risco, melhorar, né, a situação da mobilidade na cidade, melhorar as ciclovias e não, né, investir numa obra tão absurda, né, como essa, né, do túnel Sena Madureira. Então, por isso que nós estamos aqui manifestando, né, o não ao túnel e contra, né, essa obra viária que só beneficia, eu não sei a quem ela beneficia, acho que é o setor só a Queiroz Galvão e outros interesses que a gente, de fato, não tem conhecimento e não sabe direito. Porque a população da cidade de São Paulo, os moradores da Vila Mariana, né, esse túnel não traz nenhum benefício, né? Obrigada, Dito. Cazu. Essa pauta, ela coloca para a gente aqui no Conselho, mas para a sociedade em geral, um problema e uma necessidade da gente discutir não só essa obra, mas todas as obras na cidade, porque a gente sabe que são dezenas, centenas de obras que foram feitas, foram planejadas, vão ser executadas e que um conselho de política urbana não discute, sequer tem informações. Eu acho que é obrigação a gente ter, pelo menos, um quadro geral de todas as obras que estão previstas na cidade, principalmente essas que são mais de caráter estrutural. Segundo, eu acho que esse questionamento do Dito faz todo sentido. Essa obra é prioritária para a cidade? Né, em que a gente tem uma cidade em que cada vez mais as favelas se multiplicam, se adensam, todas essas necessidades que o Dito já mencionou. Eu acho que esse tipo de obra que a gente vê ali na relação de bairros que vão ser beneficiados são só bairros de classe média alta, né? A gente precisa trazer esse questionamento, porque para mim, essa obra ela não é prioritária diante das necessidades estruturais da dívida socioespacial que a gente tem, trazida pelas desigualdades históricas dessa cidade. Então, eu acho que cabe a gente colocar isso em questão também. E terceiro, eu concordo com o Dito que quando a gente está num momento em que o mundo está discutindo a descarbonização das cidades, quando o mundo está discutindo a redução do uso de carros na cidade, quando o mundo está discutindo, né, a redução da emissão de gases de efeito estufa,
A gente faz um investimento de 600 milhões numa obra rodoviarista que sequer prevê benefício na melhoria e ampliação do sistema de transporte coletivo, né? A gente viu ali na lista de benefícios, a palavra transporte coletivo não aparece, né? Aparece benefícios em relação a tráfego. Então, eu acho que é importante a gente fazer o confronto entre os custos sociais, ambientais e financeiros que essa obra envolve, né? E os benefícios de tráfego de automóveis privados individuais, pura e simplesmente. Eu acho que, diante dessa equação, certamente o resultado vai ser contra a destinação desses recursos públicos para esse tipo de intervenção. Eu acho que a gente precisa também repensar o modo como essas obras são planejadas e projetadas na cidade. Essas obras de infraestrutura que não incluem nos seus custos, nos seus contratos e nos seus recursos cláusulas socioambientais. Eu acho que não dá para separar um tipo de obra como esse, os recursos que vão para a obra propriamente dita e os recursos que vão para resolver os problemas socioambientais decorrentes dessa obra. Eu acho que tudo tem que fazer parte, né, do mesmo pacote, do mesmo contrato. Então, eu me somo todas as demandas e necessidades que foram colocadas aqui, mas trago aqui essa necessidade do nosso Conselho de Política Urbana discutir o conjunto de obras previstas na cidade e repensarmos essa metodologia de como fazer obras de infraestrutura em São Paulo, porque a gente está caminhando num sentido oposto ao que o urbanismo nacional e internacional hoje está demandando. Obrigada, Cazu. Só queria lembrar que quando você se refere a trazer pautas importantes aqui para o Conselho, a gente tem acatado essa sugestão. Na última reunião, nós apresentamos o plano de drenagem da cidade, né? A colega Antônia veio aqui, apresentou, e nós também apresentamos antecipadamente, até as audiências públicas, o plano hidroviário da cidade de São Paulo. Então, nós temos trazido as pautas para esse conselho. Lucila? Na linha do que o Cazu muito bem colocou, ele disse que não, essa obra não resolve a questão dos seus impactos sociais e ambientais. Em relação aos impactos ambientais, por que vocês ou a construtora decidiu fazer EVA, Estudo de Viabilidade Ambiental, que é o estudo que se faz para obras em outra escala, muito menores, e não obra dessa magnitude, que deveria ser o estudo de impacto ambiental e mais amplo, e não de viabilidade ambiental apenas. Lucila, próximo é Fábio. Boa tarde, secretária, membros do Conselho. Uma colocação bem rápida que chama atenção. Eu não sou morador da região propriamente, eu sou aqui da região mais central, e esses dias eu me deparei com duas situações muito curiosas. Hoje, uma delas, eu estou a 3 quilômetros daqui, eu demorei 40 minutos para chegar de carro. E é uma região que tem ampla oferta de transporte de metrôs, etc. e tal. Eu fico imaginando se essa é a melhor solução. Eu acho que a única reflexão que eu posso trazer aqui, enquanto morador da cidade, é que isso está antiquado. Não é só porque a obra é de 2011, mas é um método de resolver o problema totalmente equivocado. E eu acho que isso é tão óbvio para todas as pessoas da cidade, por isso que a mobilização foi tão intensa, né? Porque as pessoas querem soluções mais criativas. A gente tem um corpo técnico, acho que de grande valia na Secretaria Municipal de Urbanismo. Os membros aqui também podem trazer sugestões. Acho que o Cazu lembrou bem, as questões não estão sendo trazidas, pelo menos anteriormente a senhora ter sido nomeada, não estavam sendo trazidas. Eu posso listar aqui
uma série de empreendimentos aqui na região central, inclusive ações do poder público específicas do Todos pelo Centro, que não participa, é um comitê intersecretarial que não tem participação social da sociedade civil, um exemplo, e diversas outras intervenções urbanísticas aqui na região central. Eu posso citar também os PIOs, né, que, no meu entender, é uma forma de legislar através do executivo, porque isso é uma forma de projetar a cidade sem passar pela Câmara, o que eu acho que é extremamente equivocado também, mas é uma opinião pessoal minha. E para terminar, uma questão que me chamou a atenção aqui, específica, foi o termo de compensação. Conversando com moradores da cidade, pessoas de associações, tal, ninguém conseguiu entender como é que você pode fazer a supressão de 172 espécies arbóreas, acho que é aproximadamente isso, me corrijam se eu estiver errado, e a previsão de 266 mudas, é isso, se eu não me engano? 272 mudas. Essas mudas não se disse até agora onde vão ser colocadas. O ideal que fosse que deveriam ser na própria região, ou no mínimo próximo, mas a gente sabe muito bem também que se não há um cuidado com essas árvores, elas são tão pequenas, são quando plantadas, que elas mal sobrevivem. A gente vê essas compensações acontecendo, a gente vê que elas acabam morrendo em pouco tempo. Então, é o que todo mundo também percebe. Talvez a compensação está um pouco desequilibrada, ou muito desequilibrada. Precisa ser revisto. Esse termo de compensação é assim, como é que a própria SVMA ela coloca um termo de compensação que ela é a própria interessada, o poder público é interessado na obra. Então tem que ter um órgão de auditoria externa, um órgão de acompanhamento, de monitoramento, e o órgão é esse aqui. É um controle social, de um conselho de gestão democrática. Por isso que é tão importante que essas obras passem por aqui. É isso, obrigado. Obrigada, conselheiro. Vou repetir, nós, há 2 ou 3 reuniões, convocamos os conselheiros a apresentarem pautas que lhe interessassem o conselho, a cidade e tal. Apresentamos 2 pautas que nós colocamos, porque não houve resposta de nenhum conselheiro que pauta queria discutir. Discutimos o plano de drenagem, importantíssimo, e o plano hidroviário também na mesma linha. E foi solicitado hoje a inclusão dessa pauta. Eu só pediria, só falta o Nabil falar que foi apresentado conselheiros e a prefeitura está sobre liminares e a nossa próxima reunião será ampliada para a discussão de todos, onde a prefeitura deverá esclarecer várias questões que foram aqui colocadas, com a presença da CT, da Secretaria de Habitação, etc. e tal. Então, peço ao Nabil que conclua para a gente passar ao próximo item. Desculpa, Angélica. Na verdade, acho que muito do que eu falaria, Depois você ainda tem a Angélica e a Sandra. foi Só levantado. um minutinho. Eu queria só lembrar que tem mais um tema, então, e a reunião acaba às 18 horas, então vamos dar uma acelerada aí. Sim. Obrigada. Não, muito do que eu ia falar, o Cazu aqui já falou, mas eu queria enfatizar o seguinte: aqui no CNPU, né, eu acho que a questão principal é a discussão dessa obra do ponto de vista do planejamento futuro da cidade, né, qual é o horizonte da cidade para o século XXI. Né? Esse tipo de intervenção viária para automóvel é um tipo de intervenção que, no século XX, tá certo? No século XX se colocava como uma questão moderna, uma questão... E hoje está totalmente superado. Quer dizer, nós não vamos enfrentar o problema... Não é só o problema do clima, o problema ambiental, o problema social, mas nós vamos enfrentar o problema da mobilidade, né, com mais obra para... Né, quantas vezes a gente não fica quer dizer, quem fica, né? Eu não fico porque eu não tenho mais carro, só ando transporte coletivo, às vezes eu tenho que pegar carro, Uber, ali na embocadura do túnel, todos os túneis que nós temos aqui nesse complexo viário aqui, ali no cruzamento da Santo Amaro, no cruzamento na entrada do túnel de Ibirapuera, esse complexo ele não dá conta do trânsito de automóvel. A perspectiva para a cidade é a gente criar e investir todos os milhões ou bilhões que nós temos em mobilidade para ter um sistema de transporte coletivo que funcione na cidade, que as pessoas optem pelo transporte coletivo. Né? Então, eu acho que a gente deveria aqui, como CPU, ter uma resolução, dizer que obra viária, né, de grande porte como esse
não deveria ser feito na cidade, a menos que ele seja feito para transporte coletivo, para metrô, para corredor de ônibus, para, né, se tiver que fazer um túnel, inclusive, que eu acho uma solução também complexa, que seja para ônibus, que seja como são os metrôs, tá certo? Então, né, eu acho que, do ponto de vista do CNPU, eu acho que essa questão é uma questão estratégica para a cidade e para o século XXI, para a gente poder chegar no final do século com essa cidade funcionando. Porque o século XX, ele foi prioridade para o automóvel e chegou nessa situação que nós temos hoje, que é trânsito com automóvel, transporte coletivo que não funciona, o metrô atrasado, né? Começou 150 anos atrasado, então nós não podemos continuar. Independentemente de que não resolve bem o sistema aqui, porque não resolve bem. Quer dizer, na verdade, então, eu também não quero me estender muito, mas eu acho que é desse. Então, já propondo uma pauta para o CNP, eu acho que é uma pauta, uma discussão estratégica, né? Do ponto de vista que tem a ver com o plano diretor. Nós vamos ter que fazer uma revisão do plano diretor em 2000 e não sei quanto, 29, quem sabe se pudesse fazer antes, mas poder ter uma proposta mais estruturada para que começou em 2012, mas que ele foi se perdendo, e realizar essa obra agora mostra que está totalmente perdido uma visão que prioriza o transporte coletivo e não o transporte individual. Sabe, eu vou repetir a exaustão. Há 3 reuniões, nós solicitamos aos conselheiros temáticas para discutir a cidade e continua valendo a solicitação. Angélica, por favor. Boa tarde, secretária. Boa tarde, colegas. Eu vou repetir um pouco do que os colegas colocaram, porque eu acho que nós, da área da academia, acho que temos obrigação de estar alertando o problema de uma obra como essa. De fato, precisamos pensar a cidade do século XXI já para o século XXII, né? Estamos em 2025, quase. A questão da mobilidade, a questão do sistema de transporte individual e da construção civil são as duas hoje indústrias que de fato consomem e contribuem para o efeito estufa. Recentemente, no Mackenzie, a gente teve um evento em que a prefeitura foi muito parceira, que foi o São Paulo Meeting sobre o clima urbano. Vários funcionários participaram ativamente e foi muito interessante a discussão sobre a questão da mudança climática, que está aí, é uma pauta extremamente importante. Então, uma obra como essa, ela vai contra, de fato, a todos os princípios que foram discutidos lá, e ela vai contribuir para o automóvel, para o transporte individual, então ela é totalmente, é um retrocesso, como bem disse o Nabil, o Cazu e outros colegas, e também vai contribuir para a gente, para cada vez mais a construção civil se colocar aí como uma grande precursora aí do problema dos efeitos dos gases de estufa. Então, eu acho que a gente tem que, na verdade, acho que a pauta que a gente tem que te mandar, e eu concordo plenamente que a gente tem que te mandar pauta, é essa discussão de que obras que a gente tem, de como a CMPU poderia olhar de uma forma articulada os projetos e obras da cidade à luz das diretrizes do plano diretor. Eu acho que o plano diretor ele incentiva o transporte individual e um dinheiro como esse precisa ser na construção dos sistemas de corredores previsto no plano diretor. Porque sem a construção do sistema de corredores e a integração com o metrô, a gente vai continuar reforçando o modelo de transporte individual. O resultado da OD, que deveria ter saído agora, acabou não saindo, mas a gente sabe que provavelmente o transporte individual vai ter crescido muito. Então, a gente precisa, de fato, repensar a nossa cidade para o século XXI/século XXII. E aí eu queria colocar, Beth, a importância de vocês, de fato, começarem a pensar na revisão do plano diretor de uma forma antecipada, com esse conselho muito ativo, e também na articulação com a revisão do Plano Clima, que está para ser feita. Acho que é fundamental. Obrigada, conselheira Angélica. Sandra, por favor. Pessoal, apoia lá. A Fernanda tem aí. Pensei que abaixava.
Eu queria, concordo plenamente com a Angélica, ela falou muita coisa que eu ia falar, mas uma palavra na apresentação me tocou emocionalmente, que é a palavra acessibilidade. Então, muita gente usa essa palavra como dizendo assim, nós vamos facilitar a acessibilidade. Bom, primeiro, vocês vão dificultar a acessibilidade já durante a obra, né? Porque ali tem vários hospitais, tem uma parte da Unifesp, então ali tem muitas clínicas, então as pessoas com deficiência que andam por ali vão ter uma grande dificuldade para chegar nesses lugares durante a própria obra. No final da obra, quando a Angélica fala sobre a conversa entre as secretarias, o que nós temos? Nós temos a falta de comunicação. Então, quer dizer, eu fui quem tem eu nas redes, sabe? Eu fui ali na Santa Efigênia, a calçada está linda e bela, tiraram as nossas rampas para depois quebrar e depois fazer de novo. É uma falta de conversa e um dinheiro jogado fora, que é um absurdo. Quer dizer, nós vamos fazer essa obra para quê? No que vai facilitar a nossa chegada aos hospitais, às clínicas e etc. Que eu acho que não vai. Porque, justamente como a Angélica falou, está facilitando e está priorizando o transporte individual por baixo da terra, que não vai fazer nenhuma diferença para nós que vamos chegar nos hospitais e nas clínicas. Então, eu acho um absurdo, concordo plenamente com a população de lá, não sou de lá, frequento por causa das clínicas, frequento por causa dos hospitais, frequento por outros motivos, mas, assim, não vejo viabilidade. Esse dinheiro todo, desculpa aí o pessoal puxar o saco para minha sardinha, mas esse dinheiro todo poderia ser muito melhor gasto em acessibilidade para a cidade de São Paulo, na real acessibilidade para a cidade de São Paulo, e não nisso. Obrigada. Obrigada, Sandra. Bem, então, conforme... Eu só estou preocupada, tem outra apresentação, às 18 horas nós vamos encerrar, não vai dar tempo. Rapidinho. Não, você já falou, Durval. Hã? Oi? Então, isso que eu falei, nós não responderemos as perguntas, porque nós estamos com várias liminares sendo respondidas. Isso será organizado conforme a determinação do senhor juiz, nessa reunião que ele determinou que nós ampliássemos para toda a população, e aí a gente vai apresentar todas as respostas, ok? Eu queria Renata. eu só passo a perguntar para o Ricardo, ele chama? Ricardo, para o Ricardo, eu fiquei em dúvida com relação a uma expressão que tinha num dos slides. O que significa limpeza da camada vegetal? Num dos seus slides, um dos itens é isso. Inclusive, você leu limpeza da camada vegetal. O que seria isso? Renata, de novo, esse tema será explicado, porque existe um relatório ambiental com 400 páginas. Esse tema será explicado à exaustão nessa reunião ampliada. Então, eu gostaria que você tivesse a paciência de esperar essa reunião. Então, aqui ele não vai esclarecer nada, ele só fez a apresentação, é isso? Porque nós estamos com liminares e processo, e temos essa recomendação, esse tema está sendo tratado, dado que envolve várias secretarias, pela nossa PGM, tá? Então, nós temos que seguir a orientação da PGM. Então, eu só quero deixar registrado que o pedido que a sociedade civil fez de reunião extraordinária desse conselho para tratar desses dois assuntos, Sena Madureira e aterro sanitário, essa reunião não vai cumprir essa função. Então, já dizendo para a senhora secretária que nós estamos sugerindo pautas, mas que não podem chegar ao fim e ao cabo. E dizer também o seguinte, a função não é da sociedade
sociedade civil de sugerir pautas. O Estatuto da Cidade manda que o poder público submeta à gestão democrática da cidade todos os projetos e planos de planejamento urbano desde a sua formulação. Então, a obrigação é do poder público e, claro, que a sociedade civil se põe sempre a colaborar em tudo que for necessário. Obrigada. Então, encerrado, vamos ao próximo item da pauta. Quem vai participar? Diego, apaga que vai ter apresentação. Só da frente. Vai ter apresentação? Então, a próxima apresentação será em relação ao PL. Qual que foi? Sheila, muito pelo contrário, eu acho importantíssimo todas as colaborações e dúvidas aqui trazidas. Elas foram gravadas e serão respondidas na audiência solicitada Olha, pelo a juiz. senhora me Nós estamos perdoe. só um minutinho. Eu sei Nós que o tempo está estamos sobre curto. uma liminar. Eu sei, Só mas isso. são questões óbvias. A gente está aqui como conselheiros, né, usando o nosso tempo doando para a prefeitura o nosso conhecimento acumulado. Temos dúvidas sobre um projeto importantíssimo, de impacto ímpar nessa cidade. Eu fiz uma pergunta sobre a RIMA, a Renata e outros tantos fizeram outros, e nada, nós não teremos resposta. Lucila, eu vou voltar a responder. Hoje pela manhã. Não, na audiência, Só um a senhora me minutinho. desculpe, porque vai ter muita gente e não vai ter tempo para nada. Então, o senhor Ricardo poderia Lucila. se comprometer, por favor, senhora secretária, a nos responder pessoalmente e colocar no site e a gente conseguir obter uma resposta mínima. Porque é um absurdo que todos nós façamos questionamentos importantes até para subsidiar a secretaria e nada. Quer dizer, nós aqui somos o quê? Nada. Então, é melhor ir para casa, fecha a CMPU. A senhora me desculpe, mas é assintoso isso. Desculpe. Ok, Lucila, eu vou tentar novamente explicar. Não é em relação a fazer nenhuma. Só um minutinho, por favor, Dito. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor. Não é nada de assinte com a CMPU. Nós, várias secretarias, hoje pela manhã, a nossa chegou ao meio-dia, uma liminar de um juiz dizendo: vocês vão fazer uma reunião de grande monta para que todos participem, ok? Nessa reunião deverão ser apresentados. Então, nós estamos sob uma liminar. A nossa PGM está respondendo a liminar com dados de todas as secretarias. Não, nós podemos ouvir o Ricardo, só que aí nós não vamos ouvir. Mas vocês falam. Não, gente, desculpa, nós vamos apresentar novamente numa reunião, ok? Todas as. Secretária, eu posso pedir uma parte? Bem, só um Um minutinho. minutinho. Nós poderemos ouvir o Ricardo respondendo, mas às 6 horas a reunião será encerrada. Nós não vamos ouvir o próximo tema, porque essa sala fecha, ok? Então, vamos abrir para o Ricardo responder algumas perguntas que estão no âmbito dele e depois nós encerraremos a reunião. Diga. Então, eu só ia reforçar o fato de que a gente estava comentando ali, que a gente não teve acesso a liminar para ver o que está escrito pelo magistrado, mas acredito que não há um impedimento do CMPU discutir o assunto, é só isso. Obrigado por abrir a possibilidade de resposta. Vamos aproveitar, então, a um. Obrigado. Vamos responder no que tange vai a SMP, a SMT, né? Deixa eu ver se eu lembro de todas as perguntas. Cobertura vegetal, eu estava revendo lá,
ela é relativa ao monte de entulho, limpeza da cobertura vegetal, que tinha na encosta. Onde foi? Entulho que estava na limpeza da camada vegetal, não é limpeza da vegetação, é limpeza do entulho e restos que estavam jogados na encosta onde está sendo o muro de contenção. É limpeza mesmo, não é retirada. São, de novo, 172 árvores retiradas. O termo de compensação ambiental fala em 177 e o termo de compensação ambiental fala em 172. Esse tema vai ser decidido pela vistoria que foi feita pelo especialista indicado pelo Tribunal de Justiça no dia 29/11. O que for decidido ali, o que for encaminhado ali, é o que vai ser acatado. Já existia e existe um EIA-RIMA. Esse EIA-RIMA, feito à época do contrato, ou seja, nós tínhamos um contrato que foi licitado, foi contratado, que teve audiência pública, que teve todas as tratativas para que se chegasse ao contrato, e não é possível que todo esse estudo de mais de 300 páginas seja jogado no lixo e dado como inexistente e inválido, sendo que havia projeções até 2030 de fluxo, de ganho, de melhoria na emissão de monóxido de carbono. E isso está disponibilizado online em diversas plataformas. O EVA foi feito, foi a solicitação do Verde, foi encaminhado pelo Verde pela Secretaria Municipal de Transportes. E, a partir daí, todas as outras autorizações, só foi dada a ordem de início efetivo da execução depois de todas as outras autorizações serem recebidas. Oi? Não sei responder. Eu só recebi o processo para a gente fazer a gestão da obra. Eu não posso simplesmente ligar e falar, senhor secretário, eu não vou fazer gestão nem fiscalização da obra por nenhum dos funcionários. A gente não pode nem se negar a cumprir a função para que é empregado lá. Desculpa, na sua questão, o que eu lembro da sua pergunta que eu consigo responder é: vai existir a ciclovia na Sena? Não tenho essa informação. Nós recebemos o projeto, foi feita uma audiência, foi feita uma mesa técnica no Tribunal de Contas em relação a isso, 18/1/2024, está disponível no YouTube. Foi feita todas as considerações entre licitar novamente e a vantajosidade econômica de você utilizar o contrato que já existia, endossado pelos conselheiros na mesa técnica, demonstrado pelos secretários na mesa técnica. Nem vou me alongar, está disponível, só digitar mesa técnica 18/1/2024, tem 2 horas e pouco de justificativas jurídicas e técnicas para a retomada disso. Agora, por que muda de secretaria, quem vai fazer, qual é a estratégia, nem cabe a mim questionar ou entender isso, e sim atender a determinação do secretário quando ele solta uma ordem de serviço para a gente poder executar e dar atendimento. E vai ter a ciclovia, a gente já está em tratativas, tem um grupo de GTI para fazer, saindo do canteiro central na Botucatu, indo pela faixa da direita, muito provavelmente já ciclovia mesmo, não ciclofaixa, e subindo até integrar na Domingos de Moraes. Esse é o plano que está contemplado. Eu não tenho de cabeça aqui o nome, mas a gente pode passar para o CMPU e ele encaminha. Tem uma representante aqui de SMT, a gente faz o encaminhamento, tá? Sem problema nenhum. Isso já foi objeto, inclusive, de diversos pedidos de LAI, e a gente tem fornecido isso sem problema algum. Tá até disponibilizado no próprio processo da obra, a LAI não está com sigilo, ela está liberada para ser consultada. A LAI, o EI, a RIMA e todos os outros documentos. Bem, eu queria solicitar aos conselheiros que documentos que eles achem que deva ser distribuído, por favor, solicitem a Thalita
e a gente vai solicitar às secretarias envolvidas. Queria aproveitar os 15 minutos restantes, porque os colegas aqui estão para apresentar, a gente apresentaria o próximo tema e finalizaríamos a reunião às 18 horas, ok? Por favor, colegas. Davi e... É o Maurício? Pessoal, Bota- só um minutinho, gente. Todas as perguntas que vocês tiverem, requisição de documentos, enviem para a Secretaria Executiva. Ok, será encaminhada a solicitação. Dito, nós temos um processo judicial. Vamos acompanhar os ritos do processo judicial, porque temos que fazer isso, entendeu? Mas encaminharemos essa recomendação. Então, agora nós vamos apresentar rapidamente. O quê? Ok. Já foi o que eu disse. Todas as solicitações de vocês sobre documentos, enviem à Secretaria Executiva o pedido e encaminharemos na sequência. Bem, a gente tem 10 minutos aqui para a apresentação do Ecoparque São Paulo Leste, que foi a segunda solicitação de pauta. Posso começar? É, Boa tarde. Só um minutinho, ó. Gente, pessoal, por favor. Davi e Maurício, da SP Regula, vieram apresentar o projeto aqui para a gente. Por favor, Maurício. Pessoal, por favor. Boa tarde. Chegamos aqui pontualmente às 14h. Assistimos todas as apresentações, esse debate. Parabéns ao Conselho, parabéns ao trabalho que foi apresentado. E eu queria agradecer, em nome do nosso presidente, João Manuel, o convite que o secretário ele pediu para transmitir para a senhora. E, rapidamente, vou apresentar de forma bem sucinta, dá para falar uma tarde inteira, uma semana inteira sobre esse assunto, mas a gente vai tentar fazer em 10 minutos, que é um assunto interessante. E vai muito dentro da lógica de que vários conselheiros falaram aqui, de pensar São Paulo para o século XXI e até para o século XXII. A gente vai apresentar uma solução que foi muito discutida do ponto de vista técnico, jurídico, econômico, que aponta para o futuro da cidade de São Paulo. Muito rapidamente, lembrar que toda essa solução ela atende todo o marco regulatório do setor. Seja as leis federais, as leis municipais, as leis estaduais, o Planares, que é a versão final do Planares, que de abril de 22, que estabelece as diretrizes para o tratamento de resíduos para os próximos 30, 40 anos, e que ele trata, isso é muito importante também, porque a gente tem recebido muito questionamento em relação a isso, do que a gente chama as 3 frações dos resíduos, que são os resíduos recicláveis, os orgânicos e aquele que é resíduo mesmo